começar a fazer a nossa Jennifer. E para ela, nós vamos usar aqui o canário. Esse aqui é o 1289, é um tom de amarelo mais forte. E a base, a minha eu já deixei pronta para o vídeo não ficar longo. É a mesma base dos outros dois, só que com mais pontos. Então, a gente começa aqui com 6 pontos baixos, depois 6 aumentos. E aí, a gente começa a fazer pontos entre os aumentos. Então, aqui, um ponto baixo entre os aumentos, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente continua os aumentos até 10 pontos baixos entre os aumentos. Então, foi o que nós fizemos aqui. 10 pontos baixos entre os aumentos por toda a volta. E nós ficamos ao todo aqui com 72 pontos baixos. Então, pausa o vídeo, constrói a sua base, tá? Então, com aquela base bem simples do amigurumi, 6 pontos baixos no anel mágico, depois 6 aumentos, depois um ponto baixo entre os aumentos, e aí vai aumentando até chegar a 10 pontos baixos entre os aumentos e ter uma pecinha assim. Aí, nesse momento aqui, é aquele momento que a gente mede e aí a gente corta a base de plástico, tá? A minha já tá aqui pronta. E agora, nós vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer a nossa viradinha. E nós estamos usando aqui nas garrafas o ponto relevo, né? O ponto baixo em relevo, pegando pela parte de trás. Ó, então, eu vou inserir a agulha de trás pra frente, vou pegar o fio e vou fazer um ponto baixo. Então, assim, e o meu ficou frouxo aqui, a alcinha, deixa eu fazer de novo. Ó, e assim a gente vai fazer por toda a volta. No caso aqui, são 72 pontos baixos, então, nós vamos fazer 72 pontos em relevo. Ó, então, carreira finalizada, então, fizemos aqui a nossa carreirinha completa de pontos relevo, tá? Por toda a volta, e ela ficou com essa beiradinha aqui. Então, fizemos 72 pontos. Agora, nós vamos para a próxima, que é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui não tem segredo, não. São 72 pontos baixos por toda a volta, tá? Então, é só fazer pontos sobre pontos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui os nossos 72 pontos baixos, né? Foi uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai continuar carreiras de aumentos. A última carreira de aumentos que nós fizemos aqui foi 10 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer 11 pontos baixos e um aumento. Então, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui 11 pontos baixos. Então, são 11 pontos baixos e um aumento. E aqui, a gente vai continuar aumentando as nossas carreiras. Nós fizemos 11 pontos baixos entre os aumentos, na próxima 12, depois 13, 14, 15 pontos baixos entre os aumentos. Então, são 5 carreiras seguidas de aumentos, porque a nossa Jennifer, ela é mais gordinha assim pro lado, então a gente precisa abrir mais. Então, aqui, 11 pontos baixos entre os aumentos, depois 12 pontos baixos entre os aumentos, na próxima 13, depois 14 e 15. Então, a gente vai fazer carreiras sucessivas de aumentos até obtermos 15 pontos baixos entre os aumentos. Finalizadas aqui as nossas 5 carreirinhas de aumento. Então, nós começamos aqui na base com 11 pontos baixos entre os aumentos, depois fizemos 12 pontos baixos entre os aumentos, depois 13, 14, e aqui por último 15 pontos baixos entre os aumentos. E aí, a nossa base tá assim, e ao todo nós ficamos com 102 pontos. E agora nós vamos aproveitar e já vamos estabilizar a nossa base. E aí, o esquema é a mesma coisa, a gente cola, né, a cola que eu uso é essa daqui, a base na parte de dentro aqui da nossa garrafa. Então, não tem muito segredo, não. A tática é a gente passa a cola aqui e aí estabiliza bem certinho. E é importante, né, a gente colar bem, deixar secar certinho, porque é isso aqui que vai garantir que a nossa garrafa fique em pé depois, tá? Então, é importante a gente estabilizar bem. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou esperar secar um pouquinho.
E aí, já vou dar o comando aqui das próximas, porque aí enquanto seca, depois que secar eu já faço e já volto pra gente poder continuar. Agora aqui, ó, nós vamos fazer 5 carreiras retas. Então, são 5 carreirinhas de ponto sobre ponto com 102 pontos baixos, tá? Então, são 5 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 5 carreiras, então fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 102 pontos baixos. Então, agora a gente vai começar a diminuir, porque essa daqui, ela é um pouquinho mais aberta, mas ela é mais baixinha também. Então, aqui, nós vamos fazer na próxima carreira 15 pontos baixos e uma diminuição. E aí, depois, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e uma diminuição. Então, fizemos 15 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos repetir por toda a volta e aí nós vamos voltar para 96 pontos baixos. E aí nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 96 pontos baixos. Então, aqui são 2 carreiras. Uma com 15 pontos baixos e uma diminuição e mais uma com 96 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos 2 carreiras. Uma com 15 pontos baixos e uma diminuição, e mais uma de ponto sobre ponto com os nossos 96 pontos baixos. E aí, a nossa garrafa, né, a nossa Jennifer, tá assim. Agora, a gente vai fazer de novo mais 2 carreiras, uma carreira de diminuição e uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nessa carreira de diminuição, nós vamos fazer 14 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e uma diminuição. Então, são 14 pontos baixos e uma diminuição e a gente vai repetir por toda a volta. Nós vamos ficar ao todo com 90 pontos baixos. Daí, nós vamos fazer mais uma carreira com 90 pontos baixos. Então, são 2 carreiras. Essa de 14 pontos baixos e uma diminuição e mais uma de ponto sobre ponto com 90 pontos baixos. Finalizada aqui as nossas 2 carreirinhas. Então, nós fizemos aqui 14 pontos baixos entre as diminuições, ficamos com 90 pontos baixos e fizemos mais uma carreira com os nossos 90 pontos baixos. E a nossa garrafa tá ficando assim. Agora, a gente vai colocar os olhos, porque aqui a gente vai fazer uma sequência de carreiras de diminuições, porque como a gente sabe, ela é baixinha, então ela já vai começar a diminuir aqui. Nós vamos colocar o olhinho, é um olhinho só, tá? Porque ela vem, a gente vai desenhar o outro com ela piscando, então é um olhinho só, número 18. Nós vamos colocar entre a carreira 24 e 25. Então, vamos deixar a emenda pra trás. Então, a gente vai colocar os olhinhos aqui na parte da frente. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, entre essas 2 carreirinhas aqui, eu vou pegar essa partezinha aqui, aquela tática da gente abrir os pontos com a tesoura pra poder passar, porque o pino aqui, ó, é muito grosso. Mas dá tudo certo. Ó, e aí a gente passou o pino. Vamos colocar aqui a nossa travinha de segurança. Ó, então o nosso olhinho tá colocado. Então, aqui, o outro é um olhinho só, tá? O outro a gente vai bordar aqui depois. Então, olhinho colocado, nossa garrafa tá assim. E agora aqui, nós vamos fazer sequências de diminuições. Tô aqui porque eu tô arrastando a tesoura. Sequências de diminuições. Nós paramos em 14 pontos baixos entre as diminuições. E aí, nós vamos fazer sequências sucessivas de diminuições até a gente chegar em 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição, ó. Então, aqui, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? 11, 12, 13 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir isso aqui até o final, 13 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, serão 12 entre as diminuições. Depois, 11, 10, 9, 8, 7, até chegar em 6 pontos baixos entre as diminuições. Então, a gente vai fechando aqui essa partezinha de cima. E aí, é importante, à medida que a gente for fechando, a gente começar a colocar o enchimento. Então, eu vou fazer todas as carreiras de diminuições até eu ficar com 6 pontos baixos entre as diminuições. Finalizada aqui todas as nossas carreirinhas de diminuições e já coloquei o enchimento também. Então, mesma coisa, é importante a gente encher bem essas partezinhas aqui. E aí, tá assim a nossa Jennifer com um olhinho só. E aqui, nós começamos a diminuir 13 pontos baixos entre as diminuições, depois 12, 11, 10, 9, 8, 7, até chegar aqui por último, nessa última carreira aqui, que nós fizemos 6 pontos baixos entre as diminuições. E aqui, nós estamos ao todo com 42 pontos baixos. E agora aqui a gente vai alternar algumas carreiras de diminuições com carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui, nós fizemos 6 pontos baixos entre as diminuições e agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 42 pontos baixos. Então, aqui é só fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto e agora fica um pouquinho mais difícil porque a gente já encheu, né? Porque ela tá cheia aqui, então fica mais difícil de crochetar, mas a gente consegue, tá? Então, são 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. Finalizadas aqui, fizemos 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 42 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E aí, depois desses 5 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, nossa, vocês estão vendo que tá difícil para fazer aqui, né? 5, ó, então 5 pontos baixos. 5 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final da carreira, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. E aí, depois dessa carreira aqui de 5 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 36 pontos baixos. Então, aqui ao todo são 3 carreirinhas. Essa aqui com 5 pontos baixos e uma diminuição e mais 2 de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Finalizada aqui as nossas carreiras, então fizemos uma carreira com 5 pontos baixos e uma diminuição e fizemos mais 2 carreiras com 36 pontos baixos. Então, agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. E essa é a nossa penúltima carreira de diminuições. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vamos ficar com 30 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui são 2 carreiras. Essa aqui, com 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, fecharemos com 30. E mais uma carreira de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Finalizada, mais as nossas 2 carreiras, então fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições, fechamos com 30 pontos baixos e fizemos aqui mais uma carreira de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Então, aqui, ó, a gente já tá subindo o gargalo da nossa Jennifer. Então, agora, nós vamos fazer a última carreira de diminuições, que são 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. Então, nós vamos fazer essa daqui com 3 pontos baixos e uma diminuição, repetir por toda a volta, vamos ficar com 24. E aí, nós vamos subir aqui
o gargalo da nossa garrafa, né, da nossa Jennifer. Então, 24 pontos, igual Gervásio, igual a Josefine. Então, nós vamos fazer aqui 20 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Então, ao todo, nós vamos fazer 21 carreiras. Essa daqui com 3 pontos baixos e uma diminuição, fechar com 24 e depois mais 20 carreiras com 24 pontos baixos pra gente subir o gargalo. E aí, à medida que a gente vai subindo, a gente vai colocando o enchimento. Finalizadas aqui as nossas 20 carreirinhas aqui do gargalo. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Agora chegou o momento, né, a nossa base da nossa Jennifer tá assim. Agora chegou o momento da gente colocar o nosso tampão, tá? Então, nós vamos colar ele aqui, igual nós fizemos com os outros, ó. Pra ele... Ok, tampãozinho ali colocado, tá lá bonitinho lá dentro. E agora aqui a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos para finalizar aqui o gargalo da nossa Jennifer. Então, nós vamos fazer aqui pontos baixíssimos por toda a volta. Não precisa ser muito apertado, tá? Pode deixar a mão assim bem levinha. E a gente vai fazer isso, depois cortar o fio e arrematar. Finalizado aqui a parte do acabamento da nossa Jennifer. E ela ficou assim. E ela ficou assim, super bonitinha. E tá pronta a base da nossa Jennifer. Coloquei aqui agora a marcação dos olhinhos e da boca, ó. Essa aqui são as marcações dos olhos e essa aqui são as marcações da boca. O outro olhinho eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º ponto, tá? A partir do primeiro. E aí, eu peguei o mesmo alinhamento dos olhinhos, ó, desse olhinho aqui. Tá vendo que tá no mesmo alinhamento? Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, pra ficar todo mundo nivelado. E aqui vai ser a boquinha. A boquinha dela é grande mesmo, tá? Então, vai começar aqui, vai finalizar aqui e aqui a gente vai fazer aquele detalhezinho na diagonal, tá? Então, vamos começar aqui com o fio preto. E aqui, bem simples, tá? Nós vamos pegar aqui. E aqui, nós também vamos usar o mesmo processo de colagem, tá? Então, a gente vai passar cola pra manter aqui o nosso olhinho assim. Ó, então, pra manter ele arqueado. Aí, agora, aqui, a gente precisa fazer os cílios. Eu coloquei os alfinetes só pra marcar, pra ficar mais fácil. E aí, a gente precisa fazer cílios aqui. Aí, os cílios, você pode fazer a quantidade que você quiser, eu vou fazer 4. Ó, então, o olhinho, ele vai ficar um pouco assim. Eu vou colocar só um aqui em cima, prendendo, só pra gente ter uma noção de como que realmente vai ficar, tá? Então, vai ser mais ou menos assim. E aqui, a gente vai fazer os cílios. Eu posso fazer os cílios com 1,5 ponto, que eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Pra ele ficar um cílio um pouquinho maior. Vamos ver se fica bom. Ó, então, aqui, eu caminhei 1,5 ponto pra cá. Vou pegar aqui no mesmo. Vou pegar ali na lateral. Cílio coladinho e ficou assim. Agora, nós vamos fazer a boca. Pra fazer a boca, eu vou usar a mesma cor que eu usei lá na Josefine, que é aquele coral vivo, que eu falei pra vocês que eu gosto muito de usar. Geralmente, eu deixo ele só pra usar em bocas. E aqui, nós vamos pegar na nossa primeira marcação, ó, e aqui... Só pra gente se situar, eu coloquei a 1, 2, 3, 4, entre a 4ª e a 5ª carreira abaixo do olho. E aí, eu peguei esse alinhamento aqui, ó, de dentro do olhinho. E aqui, a ideia é que ela faça, assim, mais ou menos um sorriso aqui, assim. E vem até aqui. E aqui, a gente tem aquele
aquele cantinho de boca, assim, na diagonal. E o rostinho da nossa Jennifer ficou assim. Eu achei que ficou super fofo. Eu coloquei aqui aquele fiozinho branco, tá? Embaixo do olho. Então, agora vamos para as outras partes. Vamos fazer o bracinho da nossa Jennifer. E os bracinhos é igualzinho do Gervásio. Então, eu já vou colocar o vídeo do Gervásio aqui logo na sequência, que foi o que eu já gravei. Por isso, vocês vão ver que a unha vai estar diferente, porque é o vídeo que eu já gravei. Só para não precisar gravar de novo, tá? Mas os bracinhos são iguais. E esse bracinho dela também, nós vamos precisar colocar arame, tá? Arame galvanizado, igual a gente colocou na Josefine. E o bracinho também é bem simples de fazer. Nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vou prender aqui o marcador no último ponto e na próxima carreira, 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente faz 2 pontos baixos e no final da carreira a gente fica com 12 pontos baixos. Finalizando aqui a nossa carreira, o último aumento e aí fechamos essa carreira aqui com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 3 carreiras com 12 pontos baixos, cada uma delas. Então, só seguir com 3 carreiras retas. 3 carreiras finalizadas, então, fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer diminuições. São 6 diminuições. Então, nós vamos fazer em todos os pontos aqui nessa carreira, diminuições. Chegando aqui no final, essa aqui é a nossa última diminuição. E aqui agora, a gente vai colocar enchimento, porque a partir daqui nós vamos seguir carreiras de ponto sobre ponto. É isso. Agora, nós vamos subir aqui, para aumentar o nosso bracinho, 21 carreiras. Então, são 21 carreirinhas de pontos sobre pontos, ou seja, 21 carreiras com 6 pontos baixos cada carreira. E aqui no bracinho, ele não vai enchimento, tá? Como é bem pequenininho, não precisa colocar enchimento. Só aqui nessa parte que a gente colocou mesmo, que é aqui a mãozinha. Então, a partir dessa carreirinha aqui, nós vamos fazer 21, né? Contando com essa daqui, carreiras de ponto sobre ponto para fazer o nosso bracinho. Aí, assim que a gente terminar as 21 carreiras, pode fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio, deixando o suficiente pra gente costurar. Finalizei aqui o bracinho, fiz então as 21 carreiras aqui, ficou assim, bem compridão mesmo. E aqui eu fiz um ponto baixíssimo e já arrematei. Então, agora a gente vai pausar e fazer mais um bracinho igualzinho a esse aqui. Eu acabei fazendo mais uns cílios aqui, ó, 3 cílios do lado de cá nesse olhinho. Então, o rostinho ficou assim. E agora, a gente vai colocar aqui os nossos bracinhos. Bracinhos prontos, tá? Então, estão aqui. E aí, a gente vai colocar no mesmo esquema que a gente colocou o da Josefine, tá? A gente vai colocar com arame. Então, aqui é só a gente sair aqui do outro lado, ó. A gente enfiou o fio de cá. E aí, a gente sai aqui na nossa marcação. E agora aqui, dá um trabalhinho pra pôr, ó. E agora aqui a gente ficou assim. E nós vamos colocar aqui o nosso bracinho pra poder medir aonde que ele vai ficar. Ó, então é importante a gente colocar bem certinho, ó. E daí a gente puxa aqui. Então, o primeiro bracinho vai ficar aqui. E aí, a gente mede até onde vai ficar, mais ou menos, o outro bracinho. E aí, ok. Agora é só a gente colocar o bracinho, ver se não vai ficar sobrando arame. Ó, colocando os dois, não sobrou arame, ó, tá tudo certinho. E os nossos bracinhos, então, fica assim. Aí, agora aqui é só a gente costurar nas laterais aqui, né, de modo circular, os nossos bracinhos, pra poder
prender aqui os bracinhos e depois a gente faz a posezinha da nossa Jennifer. Então, os bracinhos ficaram assim, eles ficaram armadinhos assim, e eu vou deixar eles assim por enquanto. Vamos fazer o lacinho, que daí a gente já põe o lacinho, modela os braços e finaliza a nossa Jennifer. Então, vamos reservar e vamos fazer o lacinho. Para fazer o lacinho, nós vamos usar aqui o fio branco, tá? O 8001. E nós vamos fazer tudo dentro do anel mágico. Ó, então, eu vou deixar um pedacinho assim um pouco maior pra gente poder arrematar depois. Vamos fazer o anel mágico. E aqui nós vamos começar com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Ó, então, nós vamos começar assim. Agora, nós vamos fazer ponto alto triplo. Então, a gente vai dar 3 voltas na agulha. Ó, então, a gente deu 3 voltas, uma laçada com 3 voltas. Vamos inserir aqui na base e vamos puxar 2 por vez. Então, eu vou puxar 2 primeiras, a segunda, a terceira e, por último, a gente puxa as últimas 2 alcinhas. Esse é o nosso ponto alto triplo. E aí, nós vamos construir todos os pontos aqui. Então, nós vamos fazer mais 2 ponto alto triplo. Então, dou a volta aqui. A gente prende no anel, e aí a gente puxa 2, mais 2, mais 2, e por último, as outras 2 laçadas. Então, esse é o nosso segundo ponto alto triplo. Aí, de novo, 3 laçadas na agulha, pega dentro do anel, puxa o fio, e agora a gente vai puxando de 2 em 2. Então, fechei 2, fechei mais 2, fechei mais 2 e mais 2. Ó, então, fizemos 3 pontos altos triplos. Agora, a gente vai fazer um picô aqui em cima. Nós vamos fazer 4 correntes. Ó, então, são 4 correntinhas. E aqui, a gente vai prender na base dessas correntes. Ó, nós vamos prender aqui na base. Então, a gente prende aqui com um ponto baixo. Ó, e aí, a gente prendeu ali com um ponto baixo. Agora, a gente repete o que a gente fez aqui. Vamos fazer 3 ponto alto triplo. Então, aqui, o primeiro ponto alto triplo, aí de novo, o segundo, e aí mais um, que é o último, o terceiro. Aí o primeiro lado do nosso lacinho tá pronto, ó, a primeira parte do nosso lacinho tá pronta. Agora, a gente vai fazer aqui 4 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aí, nós vamos prender dentro do nosso anel mágico com um ponto baixíssimo. Então, ficou aqui um ponto baixíssimo. Distanciou aqui, mas não tem problema, na hora que a gente puxar, ele vai juntar tudo. E agora, a gente vai fazer outra parte dessa do outro lado. Vamos começar de novo com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer novamente 3 pontos altos triplos. Então, fizemos 3 pontos altos triplos do lado de cá. E aí, para finalizar, a gente precisa finalizar com correntes. Nós vamos fazer as nossas 4 correntinhas e vamos prender com um ponto baixíssimo aqui no anel. Ó, e aí, o nosso lacinho vai ficar assim, meio esquisito, né? Mas aí, agora a gente vai ajeitar. A gente corta o fio. A gente já pode puxar aqui, ó, pra não desmanchar mais. Ó, e aí, ele fica assim. Aí, agora, o que a gente faz aqui? Vamos puxar o nosso anel. Ó, então, vamos segurar aqui o nosso lacinho. E aí, a gente puxa o anel e aí o lacinho vai criando forma. Olha, é um lacinho meio um pouquinho diferente, com essas pontinhas, mas a ideia é essa mesmo, é ficar essas pontinhas. Então, a gente fechou bem o nosso anel, ó, ficou assim. Aí, agora, a gente vai dar algumas voltas aqui. Ó, então, a gente enrola o fio aqui no meio, dá algumas voltas, amarrar aqui atrás. Ó, então, tá assim. E a gente vira e dá um nozinho aqui atrás. E ficou assim, ficou pronto o nosso lacinho. E aí, você tem a opção de colar ou de costurar, tá? E aí, fica a seu critério. Eu, no meu caso aqui, como é uma peça de decoração, eu vou colar. Então, aqui, lacinho pronto, é só a gente aplicar
eu cortei aqui rente, porque eu vou colar. Então, aqui a gente vai colocar mais ou menos na direção dos olhinhos, ó, e eu vou alfinetar o meu aqui. E você escolhe também a posição que você achar que fica mais legal, mais adequada. Eu vou deixar o meu bem aqui em cima mesmo, porque eu quero que ele fique bem evidente aqui. E agora falta só a gente modelar os bracinhos. E aí, a gente pode modelar o fundo, dar uma achatada aqui, pra ficar certinho, pra ajeitar o enchimento. E aí, a gente modela os bracinhos. Esse bracinho de cá, ele vai vir dobradinho aqui em cima, ó, como se ela estivesse fazendo uma pose, assim, pra tirar uma foto. E aí, aqui, pra poder segurar o bracinho aqui, a gente vai precisar colocar um pinguinho de cola aqui depois, tá? Então, o primeiro bracinho é assim, e o segundo é como se ela estivesse com a mãozinha meio que na cintura. Então, a gente dobra aqui, e aí a gente dobra o punho. Ó, a gente dobra aqui o punho, pra ela ficar mais ou menos assim. E esse aqui também, só pra reforçar, a gente dá um pinguinho de cola pra poder finalizar. E aqui a gente precisa tomar cuidado pro bracinho não passar aqui pro fundo. Porque senão, na hora que a gente colocar ele em pé, ele não vai parar, porque o bracinho vai ficar mais alto do que o fundo, tá? Então, a gente toma cuidado aqui, ó, pra ficar certinho. Finalizado aqui, já secou aqui onde a gente colou os bracinhos. E o lacinho também já tá aqui em cima, já tá sequinho também. E ficou assim a nossa Jennifer. Olha só que fofurinha que ficou a nossa garrafa. Então, você gostou de executar esse kit de garrafas decorativas? Foi bem fácil de fazer, né? É um presente, assim, muito diferente e, claro, vai durar uma vida toda se bem cuidado. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para me estimular a trazer mais conteúdos aqui pra gente. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, crocheteiras! E crocheteiros também! Coisas lindas, tá, papai?